Boa noite. Estes são os destaques desta edição da sexta-feira 13 no Jornal da Guará. Confirmado o 4º caso de sarampo no Maranhão. Aumentam em mais de 100% casos de dengue no estado. Começam saques do FGTS para quem tem conta poupança na Caixa. Decisão da Justiça obriga retorno de 70% dos funcionários dos Correios ao trabalho. E tem ainda a expectativa para o primeiro jogo da semifinal entre Sampaio e Confiança pela Série C do Brasileirão. Agora, no Jornal da Guará. Nenhum assunto movimentou tanto a população nesta sexta-feira, 13, quanto o saque do FGTS que começou hoje. Os primeiros a receber até R$ 500 foram as pessoas com conta poupança que fazem aniversário nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Amanhã, as agências da Caixa Econômica vão abrir as portas para permitir o saque a partir das 8 horas da manhã. Neste sábado, as agências vão funcionar das 9 da manhã até as 3 da tarde. Na segunda e na terça-feira, voltam a abrir a partir das 8 da manhã, tudo para facilitar a vida de quem for realizar os saques. Clientes da Caixa vão ter o FGTS depositado diretamente na conta e vão poder sacar o dinheiro normalmente. Quem não tem poupança na Caixa e não quer sacar, deve avisar o banco até o dia 30 de abril do ano que vem. O benefício vai estar disponível até o dia 31 de março de 2020 e, se não sacar, não perde o benefício. Além disso, o trabalhador precisa ficar atento para algumas situações. Ele tem direito de transferir o dinheiro para outro banco, porém, a ação pode ser cobrada e o valor reduzido. O trabalhador não é obrigado a fazer o saque imediato e também o saque do aniversário. Se não quiser sacar, o dinheiro continua no FGTS. A multa rescisória será mantida para quem for demitido sem justa causa, mas quem optar pelo saque aniversário só poderá sacar o valor da multa e não o valor integral. Aqui ao meu lado está o advogado Sérgio Melo, que vai nos esclarecer um pouco mais sobre as dúvidas que muitas pessoas têm a respeito do FGTS. Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Guará. É um prazer, Zé. Bom, uma data, como eu falei ainda há pouco, muito aguardada por várias pessoas. A acreditação desse dinheiro já aconteceu em algumas contas poupanças da Caixa Econômica Federal. E a pergunta é, muitos brasileiros têm dívidas. Esse dinheiro que é acreditado em uma conta poupança, ele pode ser utilizado pelo próprio banco ali, no caso a Caixa Econômica, para suprir ali, pagar uma conta que ele ficou devendo na própria agência, na sua própria conta? No caso, a dívida do trabalhador com o banco? Isso. Não, essa debitação não pode ser realizada, até porque o dinheiro não se destina a isso, né? O dinheiro, a função do FGTS não é para pagar dívidas. É um dinheiro, uma poupança até certo ponto forçada para que o trabalhador, no momento que ele fique desempregado, ele possa se manter, ele possa ali se suprir, suprir a necessidade sua e da sua família enquanto ele consegue outro emprego. Não é da natureza do FGTS suprir débitos. Agora que é importante que o telespectador saiba, o trabalhador também, esse dinheiro não está sendo dado pelo governo federal. Ele é um dinheiro do cidadão, do trabalhador, que está sendo liberado nessa cota inicial de R$ 500. Essa é uma das modalidades de liberação dessa cota, não é isso? É um direito do trabalhador, é uma verba ali que está sendo todo o tempo, a cada mês, debitado 8%, não debitado do salário porque é um dever do trabalhador, mas esses 8% é uma poupança que o trabalhador brasileiro tem direito. Bom, o governo federal apresentou uma outra medida também de saque com relação a saques com base no aniversário, né? Essa outra modalidade, ela implica em dificuldades, por exemplo, se ele vir a ser demitido, ele não vai poder sacar o que ainda restou no FGTS. Como é que fica essa situação? Não, a regra do saque de aniversário ela é igual ao saque quando é demitido. Só pode sacar quem é demitido sem justa causa, ou então tem aquela situação da culpa compartilhada ou do infortúnio ali da força maior, como se diz no jargão jurídico. A regra é a mesma. Se ele sacar antes, se ele for demitido antes, ele certamente não vai poder sacar no aniversário porque ele não está naquele emprego.
mas ele vai poder sacar da mesma forma, na mesma proporção. Certo. Bom, com relação também a outras dúvidas, esse cidadão, esse trabalhador, ele pode vir a optar em não querer os R$500, por exemplo, do saque imediato, também das outras ofertas que estão sendo apontadas pelo governo federal. Como é que ele pode dizer, não quero, prefiro que o dinheiro fique lá? Não, basta ele continuar na inércia, basta ele não se dirigir até o banco para sacar esse dinheiro. E é até o que eu recomendaria, né? As pessoas que podem fazer isso, que podem manter essa poupança, seria importante as deixar ali, porque um país numa estabilidade econômica como o nosso, numa situação de desemprego exponente e em crescimento, que é o mais preocupante, porque o Brasil ele não vem numa retração de desemprego, ele está com altíssimo desemprego e caminhando para mais desemprego, certo? E numa situação, é bom o trabalhador se resguardar, porque no momento que ele, se por um acaso ele vier a ficar desempregado, ele tem aquele dinheiro. E se ele saca agora para fazer algo que não tão relevante para a sua economia pessoal, sim, pode ser que lá na frente esse dinheiro faça mais falta. Bom, se o cidadão se deparar com a situação de que ele tem o direito, mas não tem o dinheiro na conta, ou ele não aconteceram os depósitos feitos por parte da empresa que ele é vinculado, como é que fica essa situação? Ele tem que se encaminhar ao Ministério do Trabalho, denunciar, porque esse empregador ele vai inclusive incorrer em multa, ele vai pagar multa no valor do FGTS. Ele pode vir a negociar diretamente com a empresa? Porque isso recorre, ele ainda empregado. Vai fazer um tipo de denúncia dessa, implica em uma confusão dentro da própria empresa. Não, o diálogo entre o empregador e o trabalhador é sempre o melhor caminho, ao meu ver. Mas, às vezes, o trabalhador, mesmo já sentindo aquela negociação, já pode perceber ali que o empregado está querendo se movimentar com alguma coisa na justiça e pode retalhar. Então, é uma situação muito complicada para a gente falar assim em abstrato. O que a gente pode falar é que ele tem direito. Ele tem o direito de se encaminhar ao Ministério do Trabalho, fazer uma denúncia, no caso hoje em dia a Secretaria do Trabalho, né? Ou então ingressar na Justiça, caso ele venha a ser demitido por uma retaliação em razão disso. Doutor Sérgio, a situação para esse tipo de dinheiro que deve injetar aí na economia de todo o Brasil, dá um suspiro, que é o que quer o governo federal, mas o cidadão, eu sei que o senhor é advogado, mas como o senhor mesmo disse, o momento é de cautela, de reflexão sobre o que realmente fazer sobre esse dinheiro dos R$500, esse saque imediato. Ele tem que ter um pouquinho mais de controle sobre esse valor? Não, com certeza. Não só o trabalhador com esses R$500, mas nós mesmos, com nossa economia particular, é um momento de muita cautela, porque infelizmente a gente está num país que a gente literalmente não sabe o que vem amanhã, não sabe amanhã um presidente dá uma declaração, demite um ministro, aí tem uma crise, aí a dólar aumenta e a nossa economia, apesar de não ser no dólar e sim no real, mas ela é toda dolarizada. Tudo influi, dólar compra trigo, o trigo é pão, gasolina, diesel. A gente viu aí o que foi aquela greve dos caminhoneiros. Sim. Por isso que eu digo que a nossa economia é dolarizada. É um momento você termos muita cautela com as nossas finanças. Bom, outra situação que o trabalhador possa vir a ter algum tipo de problema. Hoje iniciaram os depósitos em contas poupanças da Caixa Econômica, mas aí porventura ele apresente esse programa, esse canal que ele já tem liberado, a Caixa Econômica abrindo os trabalhos amanhã no sábado, esse diálogo, digamos assim, esse tirar dúvidas, é o caminho ideal para que o trabalhador primeiro esclareça com o cidadão caso aconteça algum tipo de problema, ele venha querer consultar o saldo e não estiver presente, querer sacar o dinheiro e não conseguir, esse é o canal? Bem, a informação para mim é sempre o melhor caminho, seja em relação ao direito do trabalho, direito do consumidor, direito tributário. É sempre importante informar o cidadão, é sempre importante o cidadão estar informado acerca do seu direito. Você, trabalhador, procure os caminhos formais na Caixa Econômica ou procure outros profissionais da área do direito, se informe sobre o seu direito, se informe sobre os detalhes desse saque, as consequências e pense o que você vai fazer com esse dinheiro, porque, lembrando, é uma poupança e a poupança é para momentos difíceis. É importante até o gasto desse dinheiro que seja um gasto em forma de investimento, seja aquele investimento direto, você investir em algo,
ou abonar uma dívida, que seria, no caso, investir no sentido negativo, porque vai estar deixando de pagar uns juros e outros encargos. Doutor Samuel, com relação ainda a esse saque, desses R$500, saque imediato, o trabalhador que saca, opta pelo dinheiro, como é que fica o montante que ele acumulou lá? Ele fica sem poder mexer, ele perde esse dinheiro? Queria que a gente explicasse isso para o telespectador. Ele não perde esse dinheiro, ele só vai deixar de usar, né? Ele só vai perder esse direito lá na frente, caso ele seja demitido por justa causa. Certo? Inclusive, a título de contabilidade, quando você é demitido sem justa causa, você tem o direito a 40, além do FGTS, tem o valor X, você tem direito a um adicional de 40%. Mas esses 40% é em relação a todo o valor que foi depositado. Ou seja, se você sacar esses 500 e na época não tivesse esses R$500, a título de contagem dos 40% ou dos 20% em outros casos especiais, esse valor irá contar. Perfeito. Queria muito agradecer a sua participação aqui conosco, doutor Sérgio Melo, passando essas informações aos nossos telespectadores. Muito obrigado, boa noite. Sempre um prazer estar aqui na TV Guará, hein? Sempre pesar, estou à disposição. Obrigado. Bom, a seguir aqui no Jornal da Guará, decisão judicial obriga funcionários dos Correios a voltarem ao trabalho. O julgamento dos suspeitos de terem assassinado e cometido canibalismo contra um homem que já estava preso no complexo penitenciário São Luís. E o destaque para a reportagem que vai mostrar como está o caso da cachorrinha que foi violentamente atacada dentro de uma universidade particular aqui em São Luís. Agora são 6h46, voltamos já. Há pouco mais de 2 semanas, todos nós acompanhamos aqui no JG Estarrecidos uma reportagem que mostrava a agressão que uma cadela sofreu dentro de uma universidade particular aqui em São Luís. O ataque deixou o animal com muitas sequelas. O suposto responsável pelo crime, identificado como Célio Ferreira, foi indiciado pela Polícia Civil nesta semana. O caso está sendo investigado por organizações protetoras de animais, mas as despesas do tratamento, que chegam a quase R$30 mil, não foram pagas. A cadelinha Neméria se recupera bem, mas mesmo após diversas cirurgias, ficou constatado que ela perdeu as 2 visões. A alta está programada para a próxima terça-feira, quando o animal terá um novo lar. Nós estamos aguardando só a alta dela, né, a concretização da alta, que está entre terça a quarta-feira, dependendo dos últimos exames que foram feitos, né, e a gente precisa desse período para saber se está tudo ok com a Neméria. A Dulce, que é a pessoa que vai adotar, mesmo sabendo das limitações que a Neméria ficou, né, ela praticamente está cega de ambos os olhos, não conseguiu reverter o quadro, mesmo com as cirurgias, tratamento, não pôde ser recuperada essa visão. O vigilante, identificado como Célio Ferreira, suspeito de agredir com uma barra de ferro e esfaquear a cadela na Faculdade Pitágoras, foi indiciado pela polícia, mas nega as acusações. O caso é acompanhado de perto pela Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Maranhão. Foi indiciado o vigilante da Faculdade Pitágoras, né? Na quarta-feira foi realizada a audiência de conciliação, sendo negado pelo acusado a transação penal. O processo agora foi remetido ao Ministério Público para oferecer a denúncia e após isso será marcada uma audiência de instrução e julgamento. A Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da OAB Maranhão também pretende oficiar o Ministério Público para agendar uma reunião com a Faculdade Pitágoras nos próximos dias, para responsabilizar a instituição, uma vez que durante os depoimentos, segundo a comissão, ficou constatado que os funcionários recebiam ordens superiores para enxotar animais. Além da responsabilização criminal, outra preocupação é quanto às despesas com o tratamento da cadela. Algo em torno de R$30 mil, que a princípio a Pitágoras, por meio de nota pública, se comprometeu a pagar. Nós tivemos ciência, né, porque o que foi passado para a gente que o pagamento seria feito no dia 9 de setembro e esse pagamento não foi realizado. E ontem, em razão da grande repercussão do caso, foi formada uma promessa de pagamento para o dia 17.
Por conta do compromisso da instituição em pagar as despesas, a ONG Dindas Formiguinha, que salvou a cadela pela segunda vez, quando em outra clínica já tinham decidido pelo sacrifício, não aceitou a ajuda de diversas pessoas que se sensibilizaram com a história de Neméria. Agora cobra que o pagamento seja efetuado na nova data definida pela Pitágoras. Já teve a primeira audiência perante a justiça, ele é o culpado, sim. Ele vai responder por esse crime. E a única coisa que eu agradeço é que a Neméria conseguiu escapar com vida, graças a 4 patas. Sobre os custos com a saúde do animal, a Faculdade Pitágoras informou que o pagamento da cadela está programado para os próximos dias, conforme estava acertado com a clínica. A faculdade disse ainda que adotou todas as providências cabíveis desde o início do caso e que repudia veementemente qualquer ato de violência contra animais. No Tribunal do Júri, em São Luís, estão sendo julgados os suspeitos de terem assassinado e comido o fígado de um detento dentro do complexo penitenciário São Luís. O crime aconteceu em 2013. Um crime bárbaro, difícil de falar. Ele foi morto, antes de morto, torturado, depois foi esquartejado, salgaram partes do corpo. É algo assim bem macabro, algo que é até difícil de você entender que o ser humano faça, né? Então, nós vamos tratar disso aqui e vamos lutar pela condenação deles. Os acusados são Enilson Vando Matos Pereira, Giovanni Souza Palhano e Rony Lopes da Silva Santos, o Rony Boy, que tem advogado particular. Os outros têm defensor público. A defesa de Rony diz que não existe provas contra ele. A tese de defesa é negativa de autoria. O senhor Rony Boy, ele não praticou atos executórios, nem sequer mandou os executores atuar no crime. A denúncia diz que eles mataram Edson Carlos Mesquita com uma faca artesanal. As acusações são de homicídio qualificado, esquartejamento, canibalismo e destruição de cadáver. Edson foi morto dentro da cela 1 do Bloco C, Presídio São Luís 2. 5 testemunhas foram chamadas, mas apenas 3 compareceram. Faltaram o pai e um cunhado da vítima. Eles moram em Buriticupu, no interior do Maranhão. Os outros são 2 agentes penitenciários e um ex-detento, a principal testemunha. Ele pediu para não ser filmado e também para não depor na frente dos acusados. Este é o primeiro julgamento do crime que aconteceu em 2013. São vários acusados. O inquérito demorou a ser concluído, porque já foi concluído por uma Força Nacional que veio aqui pelo Ministério da Justiça para desvendar os inquéritos que estavam parados de homicídio aqui em São Luís. E com isso, além da tramitação de presos fora do Estado, que aí demora com carta precatória, todo esse procedimento é mais lento. A acusação vai pedir a pena máxima. Sendo reconhecida a autoria para um crime como esse, não pode ter uma pena menor do que 30 anos. O julgamento ainda não terminou. A seguir, a explosão de casos de dengue no Maranhão e a confirmação de mais um caso de sarampo aqui no estado. Agora são 6h56, a gente volta já. Houve um aumento no número de casos de dengue em todo o país. O vilão, a Aedes aegypti, está se disseminando com rapidez e aliada à natural displicência nossa, dos cidadãos, em manter as ações de combate, dá nesse crescimento exponencial dos casos de dengue. No Maranhão, os casos tiveram uma explosão de 170%. Assim como em todo o país, os casos de dengue tiveram um crescimento significativo aqui no Maranhão. Durante todo o ano passado, foram registrados 1.869 casos. Neste ano, de janeiro até agora, foram 5.048 notificações, um crescimento de mais de 170%. Apesar do aumento expressivo, o índice ficou bastante abaixo de todo o país, onde o crescimento foi superior a 700%. O Maranhão, apesar desse aumento de 170%, ainda estamos numa posição no âmbito nacional confortável com esses resultados, porque somos o menor índice de elevação de dengue do Nordeste e estamos num patamar ainda de baixa incidência.
Em São Luís, esse crescimento foi tímido, de apenas 6,5%, passando de 673 no ano passado para 717 de janeiro até agora. Se deve basicamente esse controle, né? Essa manutenção de equilíbrio de notificações, exatamente o trabalho que vem sendo feito por todos os agentes. Outra coisa é a questão também, que em se tratando do aumento, foi a questão das chuvas que nós tivemos de maneira intensificada esse ano, início do ano, a partir de janeiro até maio, e ainda tendo algumas chuvas acontecendo esporadicamente, e o grande fluxo migratório que nós tivemos com respeito às festividades juninas aqui no Maranhão e basicamente aqui em São Luís. Como forma de controlar a infestação da doença e tirar a cidade do estado de atenção, estão sendo realizadas ações articuladas para combater o mosquito transmissor não apenas da dengue, mas também da zika e da chikungunya. Nós temos massificado intensamente o trabalho de educação nas escolas, com comunidades e, naturalmente, massificando informações sobre cuidados e prevenção das arboviroses, assim como o combate ao mosquito Aedes aegypti. A nível estadual, a política de combate à dengue é desenvolvida junto aos municípios, mas é fundamental também a participação da população. Então, todos nós, cidadãos, temos que cuidar do nosso meio ambiente. Cada um de nós tem que cuidar de sua casa, dos seus jardins, dos seus quintais, né? E também ajudarmos a deixar as ruas e praças limpas. E a Secretaria de Saúde do Maranhão confirmou o 4º caso de sarampo no estado. A vítima é uma criança de 7 meses que não foi vacinada no município de Caxias. A Secretaria de Saúde realizou o bloqueio vacinal dos contatos diretos de todos os casos confirmados e solicitou a lista nominal de contatos para evitar novos casos. O Ministério da Saúde determinou como prioridade de vacinação crianças de 6 a 11 meses com a dose 0 da imunização contra o sarampo. Veja agora o que mais foi notícia nesta sexta-feira. O Tribunal de Justiça do Maranhão determinou que imóveis que não tenham hidrômetro instalado devem pagar a taxa mínima de consumação. A medida vale se a oferta de água na residência seja feita em dias alternados. A decisão foi motivada por uma ação individual de uma consumidora, mas pode garantir jurisprudência em casos futuros. A CAEMA informou que ainda não foi notificada da decisão. Estava marcado para hoje mais um depoimento na sede da Superintendência Estadual de Investigações Criminais do vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de São Luís, Astro Diogum, mas foi adiado. O crime de extorsão sexual está sendo apurado pela equipe da SEIC e os 2 assessores permanecem presos no sistema prisional São Luís, em Pedrinhas. Sobre a greve dos Correios, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho determinou que 70% dos funcionários dos Correios devem voltar ao trabalho. Os trabalhadores iniciaram uma greve nacional na última quarta-feira. O ministro ponderou que o serviço dos Correios é considerado essencial. Ele fixou ainda multa diária de R$50 mil em caso de descumprimento da determinação. Solidariedade, uma palavra que anda esquecida por muitos, mas não por rotarianos, que em parceria com diversas organizações desenvolveram diversas atividades multidisciplinares durante esta sexta-feira. O Gabriel foi diagnosticado com a síndrome do espectro autista quando tinha 2 anos de idade. Não falava, não andava. Depois que entrou no projeto de ecoterapia desenvolvido pela Polícia Militar do Maranhão, que utiliza os cavalos como método terapêutico e com o apoio da equipe multidisciplinar em saúde, ele hoje conta tudo o que contempla durante as aulas e já pensa até no futuro profissional. O que você quer ser? Veterinário. A PM também tem outros projetos com o mesmo objetivo, como a musicoterapia e infoterapia.
E hoje foi dia de reunir todos os pacientes e familiares em uma ação social que contou com o apoio de diversas instituições. A gente, enquanto empresa que trabalha com bem-estar, a gente entende também que a gente precisa trazer um pouco desse trabalho para dentro das ações sociais. Além do cuidado com a saúde, também foi um dia para conhecer os direitos da pessoa com deficiência. Em toda e qualquer oportunidade que nós temos, a gente se empenha em estar em contato com as pessoas, principalmente para levar informação sobre os seus direitos. A gente não consegue ter uma democracia, a gente não consegue ter uma sociedade justa se cada um não conhecer o seu direito, não souber como exercê-lo. O Rotary Club entrou como um dos idealizadores da ação social neste espaço que atende crianças com diagnóstico de síndrome de Down, microcefalia e autismo. Eu estou aqui porque eu gosto de estar. Eu uso o Rotary porque me faz bem. E fazer bem à humanidade é fazer bem a si próprio. Agora são 7h06. A seguir tem os destaques do esporte aqui no JG. Você fica agora com a tábua de marés para amanhã. Para o final de semana, o sábado apresenta a primeira baixa-mar à meia-noite 58 com 0,6 metros. A pré-mar acontece às 6h56 com 5,6 metros. À tarde, nova baixa-mar às 13h16 com 0,6 metros. E por fim, a pré-mar às 7h12 com 5,6 metros. Crianças e adolescentes do bairro da Liberdade foram contemplados nesta sexta-feira com um espaço para ampliar o conhecimento e, por que não, abrir os horizontes para um novo mundo. A recepção é assim, calorosa. Na única biblioteca comunitária do bairro Liberdade, que abriu as portas nesta sexta-feira para as crianças e adolescentes. O nome do novo espaço, Dr. João Damasceno, é uma homenagem ao professor e advogado que lutou na defesa da educação. O projeto da biblioteca é trazer a criança para o mundo da leitura, que é importante hoje, que a leitura ela vem sendo deixada de lado. E a biblioteca no bairro, ela traz esse benefício para a criança. Na inauguração, os talentos revelados na escola de música da comunidade. Como a Sara, que há 1 ano e meio escolheu a flauta e tem preferência pela música popular brasileira. É de muita alegria porque mudou muita coisa na minha vida. Muda tipo assim meu comportamento, na escola, ajudou nos meus estudos. Onde a música toca a alma, a arte inspira. Esta sala vai ser toda dedicada às exposições artísticas. A biblioteca tem outros espaços, como o da leitura, claro. Todo esse acervo foi reunido com doações, além de aulas de informática. A intenção é promover a integração com as outras instituições do bairro, como as escolas comunitárias. A nossa escola é uma escola comunitária, mas, graças a Deus, vai vir a calhar essa biblioteca com escola, porque nós precisamos, porque toda vez que precisa tem que ir fora do bairro. E agora foi proporcionado para a gente aqui dentro do nosso bairro. Está na hora do esporte. Pois bem, Ana Tereza Viegas já aqui no JG para falar dos destaques. Boa noite, Ana. Antes da gente falar aí de semifinal, tem um joguinho aí que foi bastante interessante de Sampaio e Motoclube. Ontem a gente teve super clássico no Castelão. Calma, gente. Foi pela semifinal do Maranhense Sub-19. Sampaio Corrêa encarou o Motoclube. E a gente tem até os gols para mostrar. Foi 1-1 no tempo normal. Tá aí, o Juan abriu o placar para o Sampaio Corrêa após cobrança de falta. Aí depois o Motoclube empatou com o Arthur de pênalti. Jogo empatado, decisão foi para as penalidades. O Motoclube venceu por 4-3, carimbou a vaga para a Copa São Paulo de Futebol Juniores 2020, do ano que vem, pois é. Inclusive, a competição que ocorre durante todo o mês de janeiro lá em São Paulo é uma vitrine para essa garotada aí que sonha em ser jogador profissional. O outro representante do Maranhão nessa competição é o Timon. E
Agora, a final do Sub-19 vai ser Motoclube e o time Santa Luzia do Paruária sem data definida. E essa vitória aí do Motoclube, mais a vaga para a Copa São Paulo de Futebol Júniores do ano que vem, foi um presente também aí para o aniversário do Motoclube de 82 anos que está celebrando esse mês. Vai ter programação especial domingo no CT Pereira dos Santos a partir de 9 horas, Hugo. Bom, e agora o que falar dessa semifinal aí da Série C? Bom, o acesso já conseguimos, né? Já estamos de volta à Série B, agora vamos em busca do tetracampeonato, né? Pra fechar com chave de ouro, Pra fechar né? com chave de ouro, ó. Sampaio já tá lá em Aracaju, o jogo é amanhã às 5 horas lá no estádio Batistão contra o Confiança. Nessa semana, a delegação tricolor com a diretoria foram recebidos pelo governador Flávio Dino. Eu estive lá, marquei presença, conversei com o técnico João Brigatti, que falou sobre esse jogo de amanhã, olha só. Eu acho que o primeiro objetivo nosso foi alcançado, né? Que foi a classificação e o acesso para a Série B em 2020. Agora, recuperado nossas forças, né? Eu acho que a equipe tá mais leve nesse momento, respeitando sempre, como nós sempre fizemos com os adversários, vamos respeitar muito a Confiança, mas nós vamos em busca de ultrapassarmos essa semifinal para a gente poder chegar na final. Será 2 partidas muito difíceis, eu tenho certeza disso, mas nossa equipe é mais aliviada agora, né? Fora aquela tensão, tenho certeza que vai jogar ainda melhor e a gente vai conseguir esse êxito aí de ir para a final e quem sabe ser coroado, né? No final, acho que em relação ao nosso trabalho, a gente conquistar um título vai ser muito importante para todos. E o João Brigatti deve fazer 2 mudanças, porque o João Paulo foi liberado, saiu após o acesso, né? O esquerdinha deve entrar no lugar dele e o Rodrigo Andrade está suspenso. O Rodrigo Andrade aí, meio atacante Eloir, deve ir para o lugar dele. Rodrigo Andrade que caiu bem com a camisa 10 de Sampaio Corrêa, também falou sobre ficar de fora dessa primeira semifinal, olha só. Mais que eu seja um jogador mais de ataque ali, eu venho tomando muito cartão amarelo, de repente... É um pouco, muita vontade às vezes, né? E eu sou um cara que eu não sei marcar muito, então eu acabo fazendo bastante falta. E a última falta no jogo ali que eu fiz, que eu tomei o amarelo, foi uma falta que, na minha concepção, o jogador ia acabar arriscando um chute de fora da área, de repente batia em alguém, entrava. Então, é melhor a gente não arriscar, né? Independente, certeza, tem vários jogadores aí para suprir. E o importante é que a gente faça um bom resultado fora de casa, vou estar na torcida, né? E no outro sábado vou poder, se Deus quiser, estar dentro de campo ajudando mais uma vez. E boa sorte ao Sampaio Corrêa, a torcida está convidada. Amanhã o marketing do Sampaio Corrêa organizou uma fanfest lá no Castelão a partir das 2 da tarde. Hugo, para fechar minha participação, eu quero já fazer um convite para o pessoal. Dia 29 tem a Corrida do Bem. Gente, vamos correr pela nossa saúde também, ajudar a saúde do próximo, porque toda a renda será revertida para a Fundação Antônio Jorge Dino, enfim, que cuida do Hospital Aldenor Abelo, e também tem 2 casas de apoio. Você acessa o site do portal guará.com para saber como se inscrever. Dia 29 de setembro, domingo, 6 horas é a concentração, a largada 6h30 ali na Avenida Litorânea, pertinho ali da Casa das Dunas. É isso. Perfeito. Aí, Hugo. Obrigado, Ana. Obrigada, bom fim de semana, boa sorte ao Sampaio Corrêa. E parabéns ao Motoclube, né, Hugo? Pois é. Bom, outras notícias no portal guará.com, o Jornal da Guará fica por aqui para você. Um excelente final de semana, a gente se encontra na segunda-feira. Boa noite. Tchau. Legal. Acelerei para agora tu vai correr.